estamos de volta pelo portal jogoaberto.com para o nosso comentário dominical, pedindo que você dê um like lá no YouTube aqui, não é? Para confirmar o acompanhamento do trabalho que a gente faz todos os domingos. Domingos que a cada domingo nos espanta. O Brasil viveu a semana mais terrível de agressões vividas no país contra a nossa democracia. A nossa democracia está tumultuada. A democracia, ela emana do povo e só por ele será exercida. Porque é ele quem escolhe o parlamento para fazer as leis e é o povo que escolhe com o seu sufrágio popular o seu presidente da República. Mas nós estamos vivendo no Brasil um momento institucional gravíssimo entre os poderes constituídos da nação. Em especial, parte do Congresso Nacional, do Senado, que criou uma CPI não para apurar causas reais de desvio de conduta de quem compra alguma coisa para combater a doença Covid-19. Mas a CPI do Senado foi feita para tentar macular a dignidade do presidente Bolsonaro. E as pessoas que vão lá são inquiridas a dizer alguma coisa que possa queimar o presidente Bolsonaro. Olha, e quem comanda a CPI? O senador Aziz de Manaus. Senador, eu não vou falar da sua ficha aqui não, porque eu tenho até vergonha de falar. Eu vou deixar que o povo entre no Google e conheça a sua quadrilha que começa dentro da sua casa. Eu não vou declinar nomes. Da mesma forma, o histórico do meu grande amigo Renan, que já fomos amigos, ele sabe, eu sou jornalista, eu já fui deputado, e ele queria que eu fosse para o grupo do Collor. Me lembro demais, lembra, Renan? Renan, o teu histórico também, depois da Lava Jato, não é limpo, não. Então, eu acho que é uma CPI que não tem moral, ela é uma CPI amoral. Pelas figuras que representam a CPI, as principais, o seu presidente e o seu relator. Mas a semana esquentou a democracia do Brasil, não foi na CPI do Senado. A semana esquentou foi no entrevero, no embate que existiu durante a semana entre o Palácio do Planalto, o Tribunal Superior Eleitoral, na figura do ministro Barroso, e por último, até o ministro Fux, que sempre é moderado, sensato e tem um estilo diferente, porque ele é um profissional de escola, né? Ele é um líder de carreira profissional de escola, porque ele vem do judiciário. A sua carreira é togada, até chegar no STJ e depois virar ministro do Supremo Tribunal Federal. O que eu sempre defendo como jornalista, eu acho que o Supremo Tribunal Federal do Piauí não pode ter em seus quadros figuras que não têm a mínima condição ética e moral de enfrentar a sociedade em determinados momentos da vida do país, pelo seu histórico de passado que não é bom, pela maneira como ela chegou no STF. Eu não vou declinar nomes aqui, eu respeito a Suprema Corte do Brasil, mas vocês sabem de que eu estou falando, de quem não tem cultura para ali sentar. E está ali porque foi levado nos braços por quem queria botar alguém ali para lhe defender no futuro, porque já sabia que ia meter a mão nos cofres públicos da nação. E são esses que são ligados aos partidos políticos de esquerda, que estão deformando a integridade retilínea de nossa Suprema Corte de Justiça, a ponto da gente ver
um ministro ir para a televisão e fazer um comentário, ler uma nota oficial de um tribunal diretamente contra o presidente. O presidente está acuado. A sociedade, o presidente da República, não está exigindo nada demais. Mas antes de falar disso, eu quero dizer, leiam Ulisses Guimarães, entrem na internet e vejam o que diz Ulisses Guimarães quanto ao comportamento político dos políticos anormais e dos juristas com caneta na mão também anormais. Anormais é aquele que sai do trilho, que se irrita, que grita, que se torna agressivo, se torna antipático, porque usa o poder para mostrar que ele faz, que ele pode, e ele ameaça. Como se homem de bem, homem sério, que tem caráter, dignidade, formação retilínea, tivesse medo de quem tem toga ou de quem tem caneta. Quem tem caráter, quem tem retidão, quem é cidadão, não teme ninguém, nem a toga. Porque ele sabe que a toga retilínea vai ficar do seu lado, porque ele é sério, ele é altivo. Agora, quando a toga é duvidosa, e vocês sabem de quem eu estou falando, né? Quando a toga está a serviço de políticos, daqueles que o nomearam para aquele cargo, aí a coisa fica diferente. Senhores brasileiros, a semana foi uma semana em que nós, jornalistas, temos o dever ético e profissional de chamar a atenção das autoridades que comandam a justiça do país e que comandam o país. O presidente Bolsonaro não pode ter linguajar de general, que ele é um capitão. O linguajar dele é de capitão, porque o povo não quis escolher um general para governar o Brasil. O Brasil já foi governado por generais. Escolheu um político, que no passado foi capitão. Agora, por que o povo escolheu? Porque se ele tem a língua solta, é porque ele é sincero. Estão confundindo sinceridade com língua solta. Aí a sinceridade dele, quando soma ao grau de cultura dele, que não é de general, é de capitão, mas ele fala o que o povo quer ouvir. Ele fala o que o povo gosta. E não adianta a imprensa marrom, canalha, cretina e os institutos de pesquisas fazerem todo dia uma pesquisa falsa, que não vão convencer a sociedade das pesquisas dele, porque o povo está rindo das pesquisas. Por quê? Porque o povo está admirando o capitão. Por que o povo admira o capitão? Porque ele não rouba e nem deixa roubar. E se ele pegar alguém roubando, ele bota para fora e bota na cadeia. Porque esse sempre foi o estilo dele, o comportamento dele. Ninguém votou no presidente Bolsonaro enganado. Ele sempre foi autêntico, ele sempre foi agressivo, ele sempre foi voraz quando fala. É o jeito dele. Mas era disso que o Brasil estava precisando para acontecer o que está acontecendo. Grandes estradas, grandes rodovias, grandes elevados, grandes pontos, conserto de pistas de aeroportos, obras que não terminavam como o Canal do São Francisco, que nunca chegava no Ceará e que nunca chegou. Em quantos governos o Canal do São Francisco? Vem desde o Itamar Franco, a liberação dos 2 primeiros bilhões desta obra, e de lá para cá se arrastou, passou pelo Lula, passou pela Dilma, e vem passando, e não ia terminar. E o capitão, em 1 ano, levou a água para Fortaleza, para o Ceará, levou a água para o Rio Grande do Norte, levou para Paraíba o Rio São Francisco, um braço do São Francisco, que vai abastecer de forma perene esses 3 estados do semiárido brasileiro. Esse é o presidente da República que nós temos, que de 55 pontes de madeiras no Amazonas,
Ele já fez 22. E quando ele termina a ponte, liga uma a outra por asfalto. Por quê? Porque ele tem um ministro chamado Tarcísio de Freitas, jovem, que é a maior revelação do seu governo. Bem mais eficiente do que Mário Andreasa, o grande ministro das obras dos generais, o homem que fez a ponte Rio-Niterói. Senhores, eu falo tudo isso para mostrar à sociedade que Bolsonaro pode ter a língua solta, mas o governo dele é fechado. Ele não rouba e nem deixa roubar. Eu vi ele dizendo ontem, ele estava fora de Brasília, a gente quer dormir no hotel do Exército. O Exército tem hotel em todos os lugares. Eu vou dormir no colchão no chão do hotel do Exército, que é para não gastar o dinheiro público. Quer dizer, ele poderia ir para um hotel 5 estrelas, botar segurança na porta, aquela pompa toda. Não. Quando ele viaja, ele se hospeda nos hotéis, não é? Do Exército Brasileiro, dos BEC, dos Batalhões de Engenharia e Construção. Ele se hospeda lá, dorme lá, para não gastar o dinheiro público. Isso é que é o presidente da República. E não adianta atirar pedra nele. Quanto mais atirarem pedras, pior. E eu vou terminar o comentário fazendo minhas palavras, as palavras de Ulisses Guimarães, o maior estadista desta nação. Aliás, a Revolução de 64 revelou 2 estadistas, Ulisses Guimarães, de saudosa memória. E tem um que as pessoas pensam que não, mas uma revista francesa disse, qualificou, mostrou ao mundo que o único estadista que tinha a América Latina era o ex-presidente Sarney do Brasil. Sarney pode ter os defeitos dele, mas ele tem postura, ele tem classe. E hoje é um dos melhores nomes para dar conselho para quem está no poder. E alguns ministros do STF deveriam procurar o presidente Sarney para receber lição de estadista, de postura retilínea, para não descer, para não irritar a população. Até porque nós estamos receosos. O povo está como abelha, impaciente. O povo está impaciente. E Ulisses Guimarães, de saudosa memória, deixou uma lição quando dizia, ele perguntava aos seus auxiliares, cansei de ver, porque eu fui presidente do MDB do meu estado. Eu sou um homem já de 76 anos de idade, não sou nem um garoto. Eu convivi com Ulisses e vi muitas vezes ele perguntar, como está o monstro? Com aquela voz dele. Eu quero saber como está o monstro. O monstro que ele chama, abram o Google e veja. O monstro que ele chama é o povo nas ruas. E ele diz, a única coisa que mete medo em político é o povo nas ruas. Então, ministro Barroso, pise no freio. Pise no freio. Ministro Moraes, pise no freio. Nós não queremos um acirramento político em nosso país a ponto de ver o povo na rua. Não, vamos acomodar isso. Não é possível que dentro do Supremo, eu confio muito no ministro Fux, ele é leve, maneiro, simpático, agradável, mas aquela nota dele contra o presidente, ele foi forçado a fazê-la, porque os colegas exigiram que ele tomasse uma posição. Eu conheço isso, gente, eu participei de colegiado, eu fui político. Eu saí da política porque fiquei com nojo da política e saí e voltei para o meu jornalismo. Porque eu vi meus colegas roubando, recebendo 10, 20% de obras, eu não aceitava aquilo. Eu era líder de governo, ajeitava as obras. E às vezes o meu governador dizia, você traz todo dia aqui um deputado para pedir obras e você nunca me pede uma obra. Aí eu virei, o senhor olha para a minha cara e veja se eu tenho um cara de rapariga para pedir dinheiro a homem. Gente, eu sou muito direto, eu sou muito sincero. Eu nunca recebi 10%, 20% de uma obra. E eu saí da política
porque a política é montada em cima de lobbies desonestos, safados, de desvio de muito dinheiro. Quanto mais eles roubam, mais eles querem, eles são insaciáveis. E de tanto ver essa nojeira, eu decidi sair da política. E não me arrependo, porque eu sou um jornalista que tem um portal chamado jogoaberto.com. A verdade doa a quem doer, ministro Barroso. Pode ter toga, sem toga, pode ter o que tiver, mas eu faço jornalismo para o povo. Eu tenho que mostrar que eu sou um jornalista independente, sério, altivo, e o que eu quero é o bem do Brasil. Por isso, manerem, pise no freio. Não vamos para a rua para as vias de fato. Não vamos acirrar tanto a população a ponto dela querer ir para a rua. Não, parem com isso. Parem com isso. Ulisses tinha razão. O monstro está se mexendo. Como a abelha se junta aqui, se junta ali, é o perigo. E quando formar um enxame grande, aí sai da frente. E nós não queremos isso. Nós queremos paz, parcimônia, entendimento, uma democracia bonita. O presidente está errado, faz uma visita, vai lá, conversa no pé do ouvido. Agora ir para a televisão, botar o dedo no nariz do presidente, epa, alto lá. Eu, se eu fosse o presidente, eu não aceitava. Eu ia para a televisão e enfiava 2 dedos nele. Por quê? Porque ele é a autoridade máxima do país, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. E tem outro? Não. Então ele é a autoridade maior. Por que ele é a autoridade maior? Porque ele não foi indicado por amizade, por amizades, por conchavos, por ajeitamento, não. Ele foi eleito pelo povo, porque a democracia diz que todo o poder emana do povo e só por ele será exercido, senhores ministros do STF. A autoridade maior deste país é o comandante em chefe das Forças Armadas, o presidente da República. Vamos buscar o respeito mútuo para acalmar a nossa democracia. Para não vermos o povo revoltado nas ruas, a gente não quer isso. Calma, gente. Vamos pisar no freio. Vamos botar o Brasil acima de tudo. E que os ministros do Supremo fiquem no Supremo. Agora, para concluir, o que o presidente da República está pedindo, por que irrita tanto ao ministro Barroso? Por que irrita tanto a outros ministros do STF? Ele quer uma prova de garantia do voto. É colocar uma impressora do lado da urna eletrônica. Aí o ministro Barroso faz questão de confundir a plebe ignária e ignorante. Quando ele diz: não podemos voltar ao retrocesso de apurar a eleição voto a voto. Ministro, não diga isso. O senhor sabe que não se vai apurar voto a voto, mas o voto impresso ao lado, quando ele acaba de digitar e ele cai lá no cantinho lá, aquele voto ali é para evitar fraude, para evitar desvio, porque o senhor pode não entender de computador, ministro, mas eu entendo. E é por isso que os hackers tiram o dinheiro da conta para que eles querem. E eu já vi a eleição no meu estado aqui, o candidato votar no 15 o voto ir para o 45, e o povo dos bairros ligando para o nosso comando, quando eu era político, estão tomando a eleição, a gente está votando no 15 do MDB e está aparecendo o 45 da tucanagem ladra de Teresina, Piauí. Eu vi isso muito. E isso, ministro Barroso, uma eleição em que o candidato nosso tinha 55% e o outro estava lá embaixo com 40%, 42%, ele ganhou a eleição. Mas foi assim. Alguém vai dizer que é mentira? Eu trago 300, 500, 600 pessoas que vai dizer: não, a gente votava no meu bairro, eu votava no 15, quando apertava o dedo aparecia a cara do 45 e o candidato do 45. Isso aconteceu aqui no meu estado. Aconteceu. Desculpem se me alonguei, mas se me alonguei é pelo bem da democracia, é pelo bem da estabilidade política do nosso país, é para que tenhamos respeito mútuo entre os poderes e que nenhum desses poderes agrida ao outro. O presidente Bolsonaro está agredindo
porque estão atirando pedra nele. Ele revida, vocês sabem que ele revida. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, com caráter e com retidão. Tchau e até o próximo domingo.